Análise do capítulo 1. Napoleão Hill. Carnegie cobriu tão completamente o assunto da visão criativa que posterior análise do assunto parece desnecessária. Porém, devo resumir brevemente os destaques de sua análise. 1. Ele enfatizou claramente a diferença entre imaginação e visão criativa, demonstrando que uma lida em grande medida com circunstâncias localizadas, enquanto a outra contempla cada fator que diz respeito a um indivíduo em seu relacionamento com outros. 2. Ele apresentou exemplos gráficos descrevendo imaginação e visão criativa em relação à sua aplicação prática nas questões da vida diária, revelando assim a técnica pela qual homens de sucesso aplicaram esses princípios. 3. Ele enfatizou a importância dos motivos básicos como fonte de toda iniciativa pessoal e também fonte de estimulação de imaginação e visão criativa. 4. Ele citou especificamente as 10 principais características de homens que entendem e aplicam o princípio da visão criativa. 5. Ele chamou atenção para o fato de a visão criativa ter sido responsável por todo o progresso humano, em todas as eras e países. 6. Ele chamou atenção muitas vezes para a futilidade da prática comum de tentar obter alguma coisa em troca de nada. 7. Ele fez uma análise do futuro da América com base na tendência comum de exigir alguma coisa em troca de nada, que deveria ser gravada na mente de cada cidadão desse país, e deve ser estudada por todos que esperam adquirir riquezas no futuro. 8. Ele chamou atenção para a importância de adquirir a capacidade de reconhecer e agarrar oportunidades favoráveis à autopromoção, e mencionou de maneira significativa que só aqueles que desenvolvem essa habilidade podem ter esperança de alcançar sucesso digno de nota em qualquer vocação. 9. Ele deu uma boa descrição do procedimento que se deve seguir em relação à transição da pobreza à riqueza. 10. Ele enfatizou as necessidades de fazer o esforço extra, e mencionou com propriedade o fato de nunca ter conhecido ninguém que tenha se colocado acima da mediocridade sem seguir esse hábito. 11. Ele descreveu relacionamentos humanos como a coisa mais importante a ser considerada por aqueles que almejam sucesso digno de nota em qualquer vocação. 12. Por último, mas não menos importante, ele recomendou que as pessoas dos Estados Unidos parem de criticar os homens com visão criativa e comecem a imitá-los. Passo agora à minha análise da visão criativa. Ela se baseia nos requisitos do mundo em transformação em que vivemos. A análise de Carnegie sobre o assunto foi feita há mais de 30 anos. Desde então, toda a civilização passou e continua passando por mudanças chocantes que tornaram a visão criativa não só desejável, mas também absolutamente necessária. Na minha interpretação da natureza das mudanças que acontecem hoje nos Estados Unidos, existe um perigo ameaçando cada cidadão americano, um perigo que se sobrepõe a todos os outros. É a tendência crescente a ficar inerte, sem protestar, enquanto, um a um, todos os direitos da livre empreitada são, sob outro pretexto, removidos. Como Carnegie mencionou de maneira tão apropriada, o maior de todos os privilégios desfrutados pelo povo americano é o direito de exercer a iniciativa pessoal sem ser incomodado. Ele chamou atenção muitas vezes para o fato de a iniciativa pessoal ser a base de todas as realizações. Da riqueza da própria carreira, ele extraiu imagens e mais imagens de circunstâncias pelas quais muitos homens alcançaram o sucesso agindo por iniciativa própria. A visão criativa terá pouca utilidade para o homem que é forçado, seja pela lei, seja por regras regulatórias arbitrárias, a limitar a quantidade de serviço que presta. Sabe-se, desde os primórdios da civilização, que o serviço que um homem presta é causa, e o pagamento que ele recebe é efeito, e que o último é medido em próxima relação à qualidade e quantidade do primeiro. Um fogo brando produz pouco calor, e um fogo ardente produz maior quantidade de calor, da mesma forma que um serviço de pouca qualidade e quantidade produz pouco pagamento, e um serviço de boa qualidade e quantidade produz uma quantidade satisfatória de pagamento. Não há como fugir dessa conclusão. Há muito tempo um grande filósofo disse:
O maior mal de toda a gente é se recusar a encarar os fatos. Chegou o tempo em que todos nós precisamos encarar os fatos e reconhecê-los pelo que são. Os Estados Unidos ainda são a terra da opulência e oportunidade. Ainda temos as pedras angulares do americanismo intactas, embora sejam atacadas e minadas de muitos ângulos. Ainda temos neste país o direito de escolher nossa ocupação. Embora alguns tenham sido privados do privilégio de tirar proveito máximo desse direito, ainda temos o direito de votar e eleger para os cargos públicos os homens de nossa escolha. Embora tenhamos abusado tanto desse privilégio com nossas falhas ao votar que também ele perdeu muitos de seus benefícios, ainda podemos frequentar a igreja que quisermos e idolatrar de acordo com os preceitos de nossa crença, mas, com nossa indiferença aos benefícios da igreja, nós a lançamos em um forte e definitivo declínio de sua influência. Ainda temos homens com visão criativa como os líderes da indústria americana, a espinha dorsal de todo o nosso sistema econômico. Mas estamos demonstrando nossa ingratidão recompensando-os com adjetivos e ofensas. Ainda temos todo o capital de giro necessário para operar as vastas indústrias da América. Mas demonstramos tamanha hostilidade àqueles que arriscaram seu capital que eles se tornaram acanhados e desconfiados ao ponto de se recusarem a investir seu dinheiro. Certamente, esse tipo de indiferença não estimula o desenvolvimento da visão criativa que esse país precisa ter para seguir sendo a nação mais rica e mais livre. Esses são apenas alguns dos males que nos assolam. Vamos encarar os fatos e mudar de direção antes de perdermos os privilégios de que nos gabamos há tanto tempo. Como mencionou de maneira tão apropriada Carnegie, toda iniciativa pessoal se baseia em causas. Vejamos, portanto, quais causas podemos encontrar para justificar o desenvolvimento e uso da visão criativa aos leitores deste capítulo? Áreas de oportunidade sugeridas para a aplicação da visão criativa. Ideias são o começo de todas as realizações. Elas são as sementes de todo o progresso. Para começar, quero mencionar algumas ideias que considero dignas de análise e pensamento. 1. Há uma grande necessidade de tirinhas de jornal que eduquem, além de divertir. Até o momento, essa necessidade tem sido suprida, mas, na maioria, por assuntos que não têm valor educacional. Os quadrinhos são o grande passatempo nacional infantil. Portanto, oferecem uma oportunidade sem igual para homens e mulheres capazes de combinar entretenimento e educação, e que são capazes de desenhar à mão livre. Os que não sabem desenhar, mas têm boas ideias, podem tirar proveito dessa oportunidade formando uma aliança de mastermind com pessoas que desenhem. 2. Na área do rádio há uma oportunidade semelhante para a introdução de programas que eduquem e divirtam. Aqui, como na relação com as tiras de quadrinhos, boa parte da programação precisa melhorar. Certamente há visão criativa suficiente nos Estados Unidos para salvar o rádio, talvez a maior das descobertas recentes, da desintegração em razão da inferioridade de seus programas. 3. Há uma necessidade gritante por livros infantis que eduquem, além de entreter. A visão criativa que resgata os quadrinhos e o rádio bem pode ser direcionada para a produção de livros infantis que possam proporcionar conhecimento útil e diversão. Um exame recente dos livros infantis disponíveis exibiu um fato surpreendente. O campo carece de livros da natureza aqui descrita, e um proeminente editor de livros para crianças expressou com entusiasmo sua esperança de que alguém leve até ele o material para esse tipo de livro. Aqui, então, está uma oportunidade para algum homem ou mulher inteligente que entenda como servir as crianças por intermédio de desenhos e histórias. 4. Alguém que ainda não tem encontrado via de expressão para sua visão criativa pode enriquecer inventando um método para ampliar os serviços e as fontes de renda dos postos de gasolina encontrados nas esquinas mais proeminentes da América. Esses postos têm espaço extra para estacionamento, portanto, são muito bem localizados para a distribuição de quase qualquer tipo de mercadoria usada pelas pessoas. O homem que encontrar um meio de usar essa oportunidade disponível não só fará um favor duradouro aos operadores desses postos de combustível, que mal ganham para se sustentar, e alguns nem isso,
como também terá em mãos uma verdadeira mina de ouro. 5. Há uma demanda gritante por visão criativa em relação ao aperfeiçoamento de equipamentos de segurança para reduzir os riscos do trânsito. O elevado índice de mortes por acidentes com automóvel, mais de 36 mil por ano, criou a necessidade de um sistema de vias projetado para reduzir as chances de acidentes. Talvez essa seja uma oportunidade mais adequada a engenheiros do que para leigos. Mas a pessoa que criar qualquer tipo de equipamento de segurança, seja para automóveis, seja relacionado à construção de estradas, que reduza a incidência de acidentes com automóveis, vai encontrar um canal pronto para a utilização de seus talentos. Um sistema de sinalização como o que é utilizado pelas ferrovias pode oferecer uma abordagem para a solução parcial desse problema. Mas uma rodovia construída para manter os veículos a uma distância segura uns dos outros nas ultrapassagens e intersecções pode se aproximar mais de atender a esse objetivo. Também há grande oportunidade para um homem que aperfeiçoe um tipo melhor de material para a construção de vias. Alguma coisa que não sofra a contração e expansão com a mudança das condições climáticas, com uma superfície que evite derrapagem quando molhada. Talvez esse seja um campo para quem tem conhecimentos de química. Também é possível que um novo tipo de bloco, muito maior e mais pesado que o bloco comum para construção, fabricado de uma maneira que os blocos se encaixem quando colocados, sirva ao propósito. Esses blocos podem ser produzidos com o descarte de carpintarias, marcenarias e serrarias, talvez misturando as sobras de madeira com uma composição que seja resistente à água. Quando esse tipo de tijolo for aperfeiçoado, também pode se tornar popular para a construção de casas. 6. Os milhões de metros cúbicos de espaço não utilizado no interior dos veículos que transitam pelas vias públicas diariamente poderiam ter uso prático que ajudaria a pagar o custo da operação dos automóveis. Alguém com visão criativa pode organizar esse espaço desperdiçado em um novo tipo de serviço de entregas expressa ou para pequenos volumes que se tornaria popular e lucrativo para todos os envolvidos. 7. O sistema educacional da América poderia sofrer modificações e melhorias que introduzissem mais interesse humano e dinâmico e mais entretenimento na educação, desestimulando, dessa forma, a popular brincadeira conhecida como matar-aula. Esse é um grande campo para homens e mulheres com uma compreensão de pedagogia, além de conhecimento das características da mente humana em que só podem ser alcançadas pelo entretenimento. A pessoa que deseja usar a visão criativa nesse campo também pode encontrar um jeito de projetar suas ideias na área do rádio, por meio de algum tipo de escola no ar, que combine educação e entretenimento. A ideia também pode ser ampliada para o campo do desenho animado, em que a educação já encontrou um canal de expressão, mas ao qual falta o tipo certo de sistema para torná-lo efetivo. 8. No ramo dos brinquedos existe, e sempre existirá, demanda por ideias novas que atraiam as crianças. Aqui também educação pode ser combinada ao entretenimento. 9. Existe também crescente necessidade, que desafia homens e mulheres com visão criativa, para a modificação construtiva dos métodos ortodoxos do gerenciamento da igreja. As igrejas precisam de serviços suplementares em duas direções. Primeiro, um sistema pelo qual a religião possa ser tornada mais interessante, evitando bancos vazios. E segundo, alguma forma de serviço pelo qual as igrejas possam ajudar a resolver problemas de vida diários com mais eficiência, bem como atender às solicitações espirituais de seus membros. O clérigo que contribuir para a solução desses problemas tornará a religião mais usável e compreensível, sem falar que terá o privilégio de pregar para plateias maiores. A necessidade é tão grande, e a oportunidade tão óbvia, que deveria desafiar os mais capazes dos clérigos. Só um grande renascimento religioso pode salvar o mundo de suas próprias loucuras. Mas, e que isto seja lembrado por todos que queiram testar sua capacidade nesse campo, quaisquer melhorias que se mostrem efetivas terão de ser nos moldes de serviços práticos voltados para ajudar as pessoas a viver,
Não um serviço que enfatize de maneira exacerbada o medo da morte. Só palavras não serão suficientes. Atitudes são necessárias. Este velho mundo está economicamente doente, e a doença afeta a todos que estão vivos. Aqui existe, então, oportunidade para as igrejas intensificarem sua influência, prestando um serviço humano mais efetivo. O programa deve disponibilizar a todos que usarem os serviços de um grupo de mastermind composto por habilidosos e experientes empresários, banqueiros, advogados, médicos e outros membros influentes da comunidade que possam ajudar as pessoas na solução de seus problemas diários. Esse grupo pode ser organizado por qualquer igreja, simplesmente pela solicitação, desde que seja criado para prestar serviço genuinamente útil, não só para fazer sermão. Por mais lamentável que possa parecer, a pregação precisa de reforços. Todo clérigo inteligente sabe disso, mas nem todos sabem o que fazer a respeito disso. 10. Pequenos empresários e comerciantes precisam de orientação a fim de enfrentar a concorrência dos novos e aperfeiçoados métodos de comercialização. Esse é um campo para homens e mulheres capazes de reabilitar os atuais métodos desgastados. Alguns já se dedicam a isso, mas o número é pequeno comparado à necessidade. Um desses especialistas trabalha em cooperação com as companhias de energia elétrica, dedicando-se inteiramente à reorganização dos sistemas de iluminação com o propósito de exibir a mercadoria da melhor maneira possível. Em uma semana ele havia feito tantas melhorias em uma loja que as vendas aumentaram mais de 25% em relação ao mês anterior. O serviço deve incluir reorganização de estoque, balcões expositores projetados recentemente, novo equipamento de vitrines e novos e melhores métodos de divulgação. As possibilidades nesse campo são ilimitadas. 11. Cada gráfica que tem equipamento moderno tem uma oportunidade para alguém com habilidade na preparação de novas ideias e planos práticos para impressão e divulgação. Alguém com visão criativa pode entrar nesse campo e se tornar tão útil que em breve terá e comandará um conglomerado de serviços gráficos pelo qual fornecerá ideias de impressão para uma cadeia de estabelecimentos de impressão. Um homem escreveu um breve ensaio intitulado A Attitude do It Boys and Girls, o que fazer com meninos e meninas, criado para ser usado por faculdades de administração, para ser distribuído nelas para as turmas de formandos do ensino médio, e o entregou a uma gráfica em Chicago. Na última vez em que recebeu um relatório das vendas, elas haviam ultrapassado 10 milhões de cópias. E para cada milhar delas a gráfica ganhou $3. Calcule os lucros você mesmo. Qualquer pessoa com habilidade para escrever, ou criar ideias que requeram impressão para seu uso prático, descobrirá que esse é um moinho lucrativo que continuará produzindo ganhos. 12. O campo dos refrigerantes é uma fonte de riqueza engarrafada. A pessoa que puser sua visão criativa para trabalhar e produzir uma bebida que será tão popular quanto a Coca-Cola estará a caminho da riqueza. A Coca-Cola enriqueceu mais gente que qualquer outro refrigerante, mas isso não significa que não possa ser igualada, ou mesmo superada. Quanto mais refrigerantes o público consumir, menos bebidas intoxicantes vai querer. Por isso esse é um campo que deve desafiar a pessoa que acredita que a bebida alcoólica está prejudicando a juventude desta terra. 13. A pessoa que aperfeiçoar uma garrafa descartável que seja forte o bastante para suportar a pressão das bebidas gaseificadas estará a caminho da riqueza. A garrafa deve ser feita de algum material como celofane, de forma que o conteúdo seja visível. Essa pode ser uma ideia que requer a aliança de mastermind com um químico para ser aperfeiçoada, mas tem possibilidades, que são ilimitadas, para o acúmulo de riquezas. A garrafa deve ser suficientemente barata, para permitir seu descarte depois que o líquido for consumido. 14. Uma mulher inteligente com visão criativa vai se tornar famosa e rica inventando algum sistema de costura para crianças que ensine a arte da costura e também sirva como entretenimento. Os moldes podem ser vendidos em lojas baratas, junto com um curso de costura. O sistema deve ser organizado de forma a despertar o interesse das meninas por fazer roupas para uso próprio. O desejo de ter roupas bonitas, inerente a todas as garotas, servirá para divulgar a ideia.
15. O mercado de captação de possíveis compradores de seguro de vida, automóveis, imóveis e outros bens por telefone pode gerar emprego rentável para mulheres com voz agradável e visão criativa. É possível fazer contratos com diversos comerciantes para conseguir nomes de possíveis compradores, e o trabalho pode ser feito de casa. E assim por diante. Infinitamente. Algumas pessoas que se encontraram por meio da visão criativa. O registro daqueles que se encontraram por meio da influência inspiradora dessa filosofia é extenso e fenomenal. Essas pessoas podem ser encontradas em todas as áreas. Se todos os nomes fossem conhecidos e publicados, não sobraria espaço neste capítulo para mais nada, mas vou mencionar alguns casos exemplares. A semente da visão criativa está adormecida nas mentes de quem menos se espera, e só precisa de um motivo apropriado para despertar. Ela existe em milhões de cérebros cujos donos vivem e lutam em penúria e necessidade, e que voltarão ao pó de onde vieram sem terem descoberto a riqueza que possuíam. Pouco depois de uma interpretação de um volume dessa filosofia ter sido publicada em 1937, sob o título Tinkandigro-Rishi, uma cópia dela caiu nas mãos de um vendedor da Firestone Tire e Rubber Company. Quando ele lia o livro, alguma coisa nele, ou alguma coisa atrás das linhas, tocou a centelha de visão criativa dentro de sua mente e o impeliu a começar um novo caminho para a realização. Entenda, o livro não ensinou a ele nada que ele já não soubesse. Apenas despertou algo que ele já tinha, mas não sabia que tinha. Porém, isso foi suficiente. Sem pedir para marcar hora, ele telegrafou ao autor do livro informando que iria ao seu encontro para uma conversa. Nós nos encontramos na cidade de Nova York e conversamos por 2 horas. Quando o vendedor pegou o trem de volta para Indiana, onde morava, levava com ele uma atitude diferente daquela com que havia chegado a Nova York. Quando ele voltou para casa, a cidade parecia diferente de quando havia partido. Os amigos pareciam diferentes. A esposa parecia diferente. E eram diferentes, porque ele mesmo havia mudado. Havia se apoderado de uma capacidade gigantesca que em breve mudaria sua posição econômica. A primeira coisa que ele fez foi seguir as instruções dadas por essa filosofia, e com base nelas escrever seu objetivo principal definido. Depois ele seguiu em frente e criou um plano para alcançá-lo. Seguiu as instruções da filosofia ao pé da letra. Seu objetivo era autopromoção, para conseguir um emprego melhor e que pagasse mais. Um herdeiro estava a caminho, e ele precisava de mais dinheiro. Portanto, teve um motivo definido para a escolha de um novo objetivo principal. Depois de concluir seu plano, ele pegou o trem para Akron, Ohio, para apresentá-lo a seu empregador. Não levava com ele nenhum sentimento de medo ou dúvida. Sabia, antes de começar, que seu plano era eficiente e funcionaria. Essa é uma característica daqueles que despertam a visão criativa que existe adormecida dentro deles. Quando ele voltou de Akron, a esposa foi encontrá-lo na estação de trem. Ela viu seu rosto pela janela antes de o trem parar completamente, e soube que o marido trazia boas notícias. No bolso dele havia um novo contrato com seu empregador. Ele garantia uma posição de gerente em uma filial da companhia. Entenda, quando um homem se apodera da visão criativa dentro dele, se torna um centro de atração, um ser humano magnetizado que atrai para si o que quer. E se você perguntar a esse homem, ele vai lhe dizer que foi tão fácil vender-se como gerente quanto era fácil vender pneus para os revendedores. Tudo era uma questão do que ele mesmo desejava. O progresso mais substancial se baseia na visão de longo alcance. Quando este capítulo estava sendo escrito, recebi uma carta de um vendedor de apólices de seguro explicando como ele havia descoberto e usado sua visão criativa. A carta era breve. Aparentemente, não havia nela nenhuma indicação de que algum milagre havia acontecido, mas, para mim, a carta contava uma história semelhante à daquelas que chegavam de todas as partes dos Estados Unidos e de outros países. Eu sabia que um milagre havia acontecido, isto é, aquilo que ocorrera nos recantos secretos da mente do vendedor era a coisa mais próxima de um milagre de que eu tinha conhecimento, porque havia acontecido ali alguma coisa que revelou a ele que o único tipo de genialidade que um homem tem é o poder da visão criativa. Revendo rapidamente a aparência de seu caso,
Vejo que foi isso que aconteceu. Ele se apoderou de uma cópia do livro já mencionado, em algum lugar. Quando li aquelas páginas, descobriu a lâmpada de Aladim que despertou o gênio adormecido em seu cérebro. Respondendo à sua influência mágica, ele deixou o livro de lado, olhou para longe e começou a fazer perguntas a si mesmo. Por quê? Começou. Tenho perdido meu tempo vendendo pequenas apólices de seguro, quando poderia ter feito planos para poder vender grandes apólices. Por quê? Ele continuou. Tenho ignorado essa coisa que agora sinto me impelir para coisas maiores e melhores. Por que não olhei mais para o alto e mirei as estrelas, em vez de atirar para a poeira sob meus pés? E a resposta surgiu. Chegou aos termos definidos, e ele soube que não era o mesmo homem que quando tinha começado a ler aquele livro. Não. Ele era um novo homem. Tinha uma diferente atitude em relação ao mundo. Tinha uma atitude diferente com ele mesmo e com o trabalho que havia escolhido como carreira. Ele não parou apenas na meditação. Reconheceu que uma fé passiva não é fé. E começou ali mesmo a tomar posse daquele estranho poder que tão recentemente se havia revelado para ele, e a expressá-lo na forma de ação associada à sua ocupação. Com a lista de telefones da cidade, ele começou a deslizar o dedo pelas colunas de nomes. Finalmente encontrou um que o fez parar. Lá estava o nome que ele procurava. O nome de um homem que era financeiramente capaz de comprar uma grande apólice de vida. Ora, ele resmungou para si mesmo. Por que não fui procurar esse homem antes? Porque tenho usado o meu tempo para telefonar para homens que só poderiam comprar pequenas apólices de seguro de vida, quando poderia ter usado o mesmo tempo para procurar aqueles que podem comprar grandes apólices. Ele fechou o catálogo e se levantou, pôs o chapéu e o casaco e, sem perder tempo com outros preparativos, seguiu diretamente para o escritório de seu recém-escolhido prospectado, e agradeceu a ele pela cortesia. Quando voltou ao escritório, ele levava uma proposta da maior apólice de vida que já havia vendido em Des Moines, ou naquela parte do país. A proposta era de uma apólice de $2 milhões. Isso é mais que muitos corretores vendem em 10 anos seguidos de muito esforço. No entanto, ele não havia se esforçado muito. Na verdade, era como se nem tivesse trabalhado. Tal a facilidade com que fizera a venda. E essa é outra estranha característica da visão criativa. Os que a usam fazem seu trabalho com um mínimo de esforço. De volta ao escritório, ele se sentou e teve uma longa conversa com ele mesmo. Voltou mentalmente ao dia em que tinha começado a vender apólices de seguro de vida e refez passo a passo cada centímetro da jornada, uma a uma. Invocou a lembrança das pessoas com quem havia conversado e que tinham se recusado a comprar dele, e se perguntou onde havia falhado. Depois de ter revisto em pensamento todas as entrevistas anteriores, ele fez outra descoberta tão importante que deveria ser conhecida por todos os homens envolvidos no ramo de venda de seguros de vida. Ele descobriu que o seguro de vida é vendido para o próprio corretor. É vendido antes mesmo de ele abordar o possível comprador, vendido por sua disposição mental, por sua fé, por sua convicção de que todo mundo deve dar a si mesmo esse tipo de segurança econômica, vendido pelo poder de sua visão criativa. E a parte bonita dessa descoberta é o fato de ela dar a esse homem um bem que permanecerá com ele até não ser mais necessário. Nenhuma depressão econômica pode tirar isso dele. O mapa do mundo pode ser alterado, e o povo dos Estados Unidos pode perecer por meio do próprio fracasso em procurar dentro da mente um poder que poderá salvá-lo. Mas esse homem nunca mais se tornará escravo de nada e ninguém, porque descobriu a essência dentro dele. Aquele outro eu, que não pode ser escravizado. Esse outro eu é conhecido como visão criativa. Os repórteres de jornais ouviram falar sobre esse milagre e cercaram o escritório do homem atrás de uma matéria. Quando escreveram a história, eles deixaram de mencionar o título do livro que o havia levado ao ponto de transformação mais importante de sua vida, referindo-se a ele apenas como o livro do milagre. Quando a história foi publicada, o vendedor começou a receber telefonemas. Esposas de outros homens em Des Moines tinham lido a matéria, e queriam saber onde poderiam encontrar o livro para seus maridos. As livrarias foram inundadas de pedidos. Encomendas por telégrafo começaram a chegar à editora do livro,
E foi assim que soubemos o que havia acontecido. A mesma coisa está acontecendo por todos os Estados Unidos. O livro do milagre, Chinkhandi Grohish, está ajudando a acabar com as prisões que os próprios homens criaram e nas quais se confinaram por não reconhecerem a semente da visão criativa dentro deles mesmos. Cerca de 2 anos depois da publicação do livro que abriu para esses 2 homens uma nova estrada para a realização, dei de presente uma cópia autografada a um de meus amigos em Atlanta, Geórgia. 6 meses passaram, e não havia nenhuma notícia sobre o presente. Então, um dia recebi uma carta acompanhada por um recorte de jornal, um artigo contando outro milagre inspirado pelo livro. E aqui vão os detalhes. Em algum trecho nas páginas do livro, meu amigo descobriu que também ele era abençoado pelo poder da lâmpada de Aladim na forma de visão criativa. Como as outras 2 pessoas mencionadas acima, ele não só reconheceu o poder desse livro, como também passou imediatamente a usá-lo. Quando fez a descoberta, ele trabalhava em uma cafeteria ganhando os $4,45 por semana. Uma noite, depois de terminar seu trabalho, ele pôs o chapéu e o casaco e, andando pela rua, pôs sua visão criativa para trabalhar a todo vapor. Contou às pessoas que passavam por aquela esquina e decidiu que a localização era boa para um restaurante. Mais importante que isso, ele escolheu, e sim, a decisão foi dele, tomada por iniciativa própria, trocar de papel e se tornar o dono, em vez de ser empregado do restaurante que funcionaria ali. Mas ele não se deteve no pensamento. No dia seguinte, começou a pôr suas ideias em prática. No fim da semana, havia alugado um espaço adequado para o novo negócio. Em 3 meses, terminou de decorar e equipar o local com o que havia de mais moderno no ramo dos restaurantes, e abriu o estabelecimento. Ele fez tudo isso sem um centavo do próprio bolso. Conseguiu o financiamento vendendo o necessário dessa visão criativa que estava adormecida dentro dele para um homem que tinha o dinheiro e forneceu o necessário capital de giro em troca de metade da empresa. Ele pagou sua metade com a experiência adquirida no trabalho anterior, mas, e isso é importante, o uso da recém-descoberta visão criativa, que era muito necessária para a operação do negócio. Em 1 ano, o restaurante saiu do vermelho e começou a dar lucro em um ritmo de $1.000 ao mês. Portanto, a visão criativa começou a pagar dividendos no primeiro ano de uso. O que vai pagar no futuro ainda será determinado. O gerente atento já recebeu muitas ofertas de pessoas interessadas em convencê-lo a abrir filiais de seu restaurante em outros lugares. A oportunidade o encontrou e segue seus passos com fidelidade canina, implorando para servi-lo. E esta é outra característica do homem que usa sua visão criativa. Ele se descobre um imã humano e atrai oportunidades favoráveis como um imã elétrico atrai paras de aço. Hoje ainda existem mundos a serem conquistados. Nem todas as portas estão fechadas para a visão criativa. O mundo espera ansioso pelo homem que origina, cria e executa os produtos da visão. No campo da química industrial, o escopo é ilimitado para a visão criativa. A agricultura suplica por homens de visão criativa, que ajudarão o agricultor a avaliar os sérios danos que produtos científicos sintéticos vêm causando aos produtos agrícolas. Na indústria têxtil, aviação, educação, indústria de alimentos, plásticos e madeira, cimento e materiais de construção, automóveis, produtos de alcatrã, rayon, rádio, telefones e muitos outros campos, a porta está escancarada para a visão criativa. Algum dia alguém com visão criativa vai produzir um avião que possa aterrissar sem risco, ou um automóvel que use pouco ou nenhuma gasolina, ou uma casa que não pegue fogo, ou uma cura para o resfriado comum. Esse indivíduo será rapidamente recompensado e pode virar o mundo de cabeça para baixo. A promessa da América inclui grandes recompensas para aqueles que deem o exemplo de trabalho duro, iniciativa e visão criativa. E você que está lendo este capítulo, e você e sua visão criativa, o que está fazendo para despertá-la e colocá-la para trabalhar em seu benefício? Quando, onde e como vai procurar esse poder dentro de sua mente para converter ideias,
Objetivos e planos nas riquezas da vida. O objetivo deste capítulo é ajudar a encontrar a resposta para essas perguntas. O propósito do autor é ajudá-lo a transformar sua parte do grande estilo de vida americano na forma de riqueza que deseja. Mas o primeiro passo tem que ser seu. Se você der esse passo, e ele indica que você está nisso de corpo e alma, ofereço sugestões que podem ajudar com o segundo passo. No fim de 1909, eu estava sentado no meu automóvel em Fort Myer, Virgínia, vendo os irmãos Surrey tentarem em vão tirar seu avião do chão. Havia um velho sentado no estribo do automóvel, assistindo à tentativa de fazer aquela máquina decolar. Ele olhou para mim com uma expressão de dúvida e disse: "Ah, eles não vão tirar aquela lata do chão." Se Deus quisesse que o homem voasse, teria dado asas a ele. Sabemos agora que o velho cavaleiro estava enganado. Deus não havia dado asas a Wilbur e Orville Wright, não como apêndices físicos, mas deu a eles visão criativa, com a qual eles criaram asas e voaram. Como ele deu a visão a milhões de pessoas que nascem, vivem sua vida e morrem sem realizar de fato esse dom precioso. No começo do século XX, um jovem mecânico e sua esposa estavam ocupados com uma engenhoca que os preocupava. Era uma peça rústica de cano na qual eles haviam introduzido um pistão que se movia para dentro e para fora por meio de um virabrequim. Sobre a pia da cozinha, a mulher despejava gasolina nesse pedaço de cano gota a gota, enquanto o marido fazia o pistão subir e descer com uma das mãos e, com a outra, apertava um botão que produzia uma faísca elétrica dentro do ar comprimido no cano. Eles trabalharam por horas seguidas sem resultados. Então, finalmente, o gás explodiu e a engenhoca deu um tranco que expulsou o pistão. Foi só um tranco, acredite, mas nessa explosão única de uma máquina rústica estava o destino de uma indústria que hoje emprega, direta e indiretamente, mais de 6 milhões de pessoas. No momento, essa imensa indústria se dedica a produzir alguns materiais que serão necessários para defender a nação contra o poder insidioso que ameaça destruir a visão criativa que deu origem à indústria. O que falar desse gênio que fundou a indústria automobilística na América? Que habilidade ele tem e falta a outros indivíduos? É possível resumir tudo isso a uma só coisa conhecida como visão criativa. Mas Henry Ford não tem mais desse poder do que a medida que existe dele em milhões de outras mentes. A diferença é que ele descobriu seu poder e o colocou para trabalhar, enquanto outros não fizeram a mesma coisa. Henry Ford não parou quando descobriu que podia fazer girar as rodas de um veículo com força de um rústico motor a gasolina. Ele continuou usando sua visão criativa, acrescentando um refinamento depois do outro a esse automóvel original, até que hoje o produto moderno de sua mente é tão perfeito quanto uma máquina pode ser. Em todo vilarejo, município e cidade dos Estados Unidos existe um Henry Ford em potencial andando pelas ruas, talvez desempregado. Talvez ele esteja reclamando da falta de oportunidade para progredir. Existem milhões dessas pessoas que não reconhecem que carregam por aí a semente da realização, que, se for germinada e alimentada pela atitude, pode produzir riquezas tão grandes quanto aquelas que Henry Ford acumulou. Como esses espíritos adormecidos são despertados? Que força estimulante pode ser projetada na mente dessas pessoas para fazê-las olhar para dentro e encontrar a semente da visão criativa, que é o começo e o fim de todas as realizações individuais? Este país precisa agora de visão criativa como nunca precisou antes. A oportunidade para expressão de iniciativa pessoal nunca foi tão grande quanto agora. O país tem muita força bruta e muscular, mas sofre de carência de força do cérebro. E a tragédia dessa carência está no fato de ser a força do cérebro que cria empregos para pessoas que só têm a força dos músculos para vender. Não há motivo válido para nenhum jovem em idade de cursar o ensino médio ou mais velho ficar ocioso nos Estados Unidos hoje em dia. Porém, milhões de jovens dessa faixa etária não fazem nenhum movimento para construir um futuro melhor para eles mesmos. Embora saibam, ou devessem saber, que a liderança de hoje será deles amanhã. Pouco tempo atrás,
Anunciei que precisava de um secretário. Recebi o relatório de faculdades de administração e colégios informando que havia falta de alunos do sexo masculino para esse tipo de trabalho. Pesquisei um pouco e descobri que essa carência existe em nível nacional. Estenógrafos estão se tornando coisa do passado. Embora, como sabe qualquer empresário bem-sucedido, não existe em todo o ramo um cargo que proporcione a um rapaz outra oportunidade de autopromoção como a posição de secretário. Como o secretário se torna um suplente para os homens que comandam a indústria, ele tem a chance de estudar na maior de todas as escolas, a Universidade da Experiência Prática, e receber um bom pagamento pelo privilégio. Quando você ouve alguém perguntar a essa geração de jovens o que vai acontecer com eles quando forem procurar emprego, tenho vontade de gritar de cima do telhado que a resposta para essas perguntas está na mente dos próprios jovens. Aqueles que descobrem sua visão criativa adormecida e a colocam para trabalhar criarão empregos para si mesmos, como fizeram outros antes deles. O restante vai seguir em frente pela estrada de terra para o fracasso, no meio de uma abundância de oportunidades, como sempre fez sua categoria. Duas coisas são essenciais para o desenvolvimento e uso da visão criativa. Uma é a disponibilidade para trabalhar, e a outra é um motivo definido suficiente para inspirar o indivíduo a fazer o esforço extra com a correta atitude mental. Você pode procurar, mas não vai encontrar nada que substitua essas coisas. Trabalho e causa não são, por si sós, garantia suficiente de sucesso duradouro. Que história interessante encontramos quando estudamos as realizações de um homem como Henry Ford. Ele trabalha. Ele tem um motivo definido por trás de seu trabalho. Ele faz o esforço extra, talvez acrescentando mais um pouco de esforço por precaução. Mas, felizmente para ele, e para o mundo todo, ele progride, não regride. Em vez de usar sua visão para violentar o mundo como fizeram alguns conquistadores militares egoístas, Ford utiliza para colocar rodas sob a era de progresso em que vive. Qualquer um que domine essa filosofia e aprenda a aplicá-la terá muito mais poder que qualquer ser humano é capaz de administrar com segurança, a menos que, ao usar esse poder, ele direcione suas velas para o serviço construtivo, como fez Henry Ford. A visão criativa de uma geração se desenvolve em leis e instituições de gerações seguintes. Perto do fim deste capítulo, ofereço uma sugestão que é rica em possibilidades para todos que reconhecem seu valor e aceitam. A sugestão não requer muito tempo ou esforço para ser posta em prática. Sugiro que você deixe o capítulo de lado depois que terminar de lê-lo e faça um inventário pessoal de si mesmo. Vá para um lugar tranquilo onde possa passar uma hora sem ser interrompido, e converse com você mesmo, talvez como nunca conversou antes. Em primeiro lugar, descubra o que mais gostaria de fazer. Depois faça planos para começar essa atividade e comece, exatamente onde estiver, a pôr seus planos em prática. Em segundo lugar, reconheça agora e para sempre que o que receber da vida vai depender do que dá a ela, por intermédio de alguma forma de serviço útil. Talvez você possa ter algum plano ou uma ideia útil com a qual não fez nada. Ponha essa ideia para fora e escreva uma descrição dela. Na história de Wallace sobre Bear há a descrição de uma cena em que serve como um encerramento apropriado para este capítulo. Ela se desenrola na antiga cidade de Antioquia, quando o Império Romano estava no auge de seu esplendor. Os ricos e ociosos estavam reunidos para assistir à corrida de carruagens. Um homem rico queria se cobrir de glória com a vitória de seus cavalos. Por isso reuniu seus escravos e escolheu um deles para se tornar o condutor, prometendo que, se ganhasse a corrida, ele ganharia também a liberdade. As corridas começaram. Os condutores davam voltas e mais voltas na arena chicoteando os cavalos para que usassem até o último fragmento de força. Mas um deles assumiu a liderança desde o início e não a perdeu em nenhum momento. Em uma das mãos ele segurava as rédeas, na outra, o chicote com que arrancava dos animais toda a força que tinham. Seus braços fortes eram como cabos de ferro. Alguém gritou da arquibancada: aqueles braços, onde os conseguiu? E ele gritou de volta: nos remos da galé, porque esse era o escravo a quem tinha sido prometida a liberdade em caso de vitória. Ele tinha uma causa,
E o maior de todos os motivos, aliás, para a loucura com que conduzia os cavalos de seu senhor rumo à vitória. Esse motivo era seu desejo de liberdade. O Império Romano desmoronou e caiu. A esplêndida cidade de Antioquia foi praticamente esquecida. Mas homens ainda lutam por sua liberdade. Agora não contam com músculos fortes, como nos tempos antigos. A civilização nos elevou a uma compreensão de maior poder. É o poder da visão criativa, e sua origem é o cérebro, não a força bruta. Com esse pensamento, deixo o capítulo com você. Espero sinceramente que, antes de deixá-lo de lado, você faça um inventário de sua mente e encontre lá tanto a semente da visão criativa quanto um motivo apropriado para influenciar seu desenvolvimento pelo uso. Onde não há visão, as pessoas perecem. Perder dinheiro é desagradável. Perder a confiança em si mesmo é fatal para a realização. A sabedoria e a genialidade da humanidade juntas não podem conceber um argumento contra a liberdade de pensamento. Pense antes de agir, não depois.